Olá pessoal, saudações a todos. Para quem está vendo esse canal pela primeira vez, eu me apresento. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito principal é dar apoio à educação e à formação profissional de todos aqueles que se dedicam à topografia de um modo geral. Engenharia civil, engenharia cartográfica, geomática, agora já temos geógrafos assistindo aqui o nosso canal, e eu faço então votos que todos tirem bastante proveito destas aulas. Vamos dar continuidade a essa questão da dedução da projeção de Gauss usada no sistema UTM, e nesta parte 11 vamos ver como se chegou à terceira derivada. E eu quero destacar aqui para vocês que é uma aplicação de derivada, álgebra e trigonometria. Então, para aqueles estudantes que estão no básico e profissionais que já esqueceram, que já estudaram isso há muito tempo, é uma ótima oportunidade para recordar, para saber como as coisas surgiram. Então, nós temos aqui aquela equação, né, de Gauss, de função de variável complexa, que é o polinômio de Taylor, em que já vimos como se acham essas parcelas, esses termos aqui do polinômio. Esse primeiro, esse aqui segundo, e agora, na parte 10 anterior, nós vimos como se determinou a segunda derivada. Nós colocamos aqui a segunda derivada, a notação de Leibniz. Isso foi na parte 10. A primeira derivada, nós vimos também nas partes anteriores, que seria aqui a derivada daquela função f de v desconhecida, que Gauss não a determinou, mas está chegando a um polinômio através de um conceito de função que eu já falei a vocês, baseado numa definição de função dada por Fourier no século XVIII. Então nós temos já aqui a primeira derivada, que foi n cosseno φ, e também já vimos que essa dφ dv também vimos como ela se obtém. Aqueles que estão desconhecidos, já não estão lembrados, deem, por favor, uma olhadinha nas partes anteriores, para depois formar todo o quadro, todo o conjunto, juntando todas essas parcelas, essas partes. Então, a segunda derivada, que vimos lá na parte 10, nós vimos que é uma aplicação do conceito de derivada de produto e da aplicação da regra da cadeia. Então nós temos aqui essa primeira derivada, né? Então a segunda derivada, que nós vimos que foi nessa, aplicando aqui a regra do produto. Isso aqui é um produto, né, de funções, o n é uma função, cosseno de φ é outra função. Então a primeira derivada seria a derivada de n em relação a φ, o cosseno é considerado constante pelo conceito de produto de funções, e depois esse dφ dv pela regra da cadeia. E a outra parcela aqui do produto de funções, né, da derivada de um produto de funções, vai ser então essa função n, esse n é considerado constante, e vai se derivar então esse cosseno de φ em relação a φ, e depois dφ dv, que é a aplicação da regra da cadeia, né? E nós chegamos aqui à expressão da segunda derivada como sendo menos n seno φ cosseno φ. Uma expressão já bem pequena, nós vimos, procedemos assim, simplificações algébricas e trigonométricas, que vocês já recordaram bastante essa questão de derivação, e algebrismo e a trigonometria. Então, nesta parte 11, vamos nos dedicar a determinar a expressão da terceira derivada. Agora, como achar essa expressão? Parte-se da segunda derivada. Então, já chegamos aqui na segunda derivada, como eu
descrevi anteriormente. Então aplica-se aqui o conceito de produto, né, de funções e associado à regra da cadeia. Nós temos aqui três funções: o n, o seno de φ e o cosseno de φ. Então aplicamos a regra da cadeia associada ao produto de funções. Então fazemos primeiro a derivada dessa função n, considerando o seno φ e cosseno φ constantes, pela regra do produto. Então dn dφ, seno φ e cosseno φ constante, e o dφ dv pela regra da cadeia. A seguir, continuando na regra do produto, agora o seno de φ que vai ser derivado, e o n e o cosseno φ vão ser considerados constantes. Então, derivada do seno de φ em relação a φ, e aplicando a regra da cadeia, dφ dv. O outro termo permanece constante. E, finalmente, agora vai se derivar o cosseno de φ, considerando constante o n e o seno φ, aqui constante. Então, vai ser a derivada de cosseno φ em relação a φ, e aqui dφ dv pela regra da cadeia. Então, isso tudo já foi visto na parte 10. Essa parte em azul aqui, dn dφ, dφ dv, e o d cosseno φ, dφ dv. Foi visto lá na parte 10, vamos aproveitar esses resultados para cá. Aqueles que estão vendo esse slide sem ter visto os outros, depois deem uma olhadinha na parte 10 para ver como foi obtido esse produto que eu assinalei aqui em azul. Então, lá na parte 10, nós vimos que dn dφ, dφ dv resultou nessa expressão aqui, final. N vezes E2 seno φ cosseno φ sobre 1 menos E2 seno φ sobre o N cosseno φ sobre N. Está aqui em vermelho o dφ dv e em azul o dn dφ. E a derivada do cosseno φ, dφ dv, está destacada aqui, que vimos lá. A derivada do cosseno é menos seno, e a derivada dφ dv é o n cosseno φ sobre m. E ainda desde a parte 1 nós conhecemos quem é essa função n, é o raio de curvatura da seção normal principal ao elipsoide, e essa dφ dv, como já assinalei aqui, é n cosseno φ sobre m. Desde a parte 1 que nós lidamos com essas funções. Então vamos aqui pegar a expressão da terceira derivada, armada aqui, ainda genericamente, e vamos aqui eliminar esse colchete, trocando o sinal de todas essas parcelas que estão dentro dela. Pronto. Então trocamos aqui os sinais de todas essas parcelas e vamos começar então o nosso trabalho. Então isso já conhecemos, o dn dφ, dφ dv, já conhecemos ele, e aqui então é só assinalar seno φ e cosseno φ. Destacamos aqui como sendo a parte 1 e agrupamos aqui todos esses fatores, né? Seno φ e cosseno φ multiplicado aqui por esse seno φ e cosseno φ, fica seno ao quadrado e o cosseno de φ mais vezes esse cosseno de φ com esse cosseno de φ, fica cosseno ao cubo. E vamos deixar então aqui esse n aqui e deixar por enquanto o n e o m aqui destacado. Depois vamos ver como isso vai ser simplificado. E essa segunda parcela, então, nós chegamos a esse valor. Agrupamos aqui o cosseno com cosseno, com esse cosseno fica sendo cosseno ao cubo, e aqui o n e o n sobre m. Essa segunda parcela aqui da terceira derivada. Analogamente, fazemos essa terceira parcela derivada do cosseno, já conhecíamos, né, da anterior, é menos seno, com esse menos aqui fica mais seno. E esse dφ dv já conhecemos, e aqui é o n seno φ, que vamos então agrupá-lo
na terceira parcela. Então aqui, seno φ com seno φ fica seno ao quadrado de φ. Aqui ficamos com o cosseno e deixamos então aqui o n e essa razão n sobre m aí destacados. Então temos assim essa terceira parcela já preparada aqui para prosseguirmos o nosso trabalho para chegar a uma expressão da terceira derivada. Então essa fica sendo a expressão da terceira derivada. Nos dias de hoje, poderíamos terminar aqui o trabalho. Terminaríamos aqui porque tudo que está aqui na terceira derivada já conhecemos. Mas mesmo ainda nos dias de hoje, fazendo derivadas sucessivas, para achar a quarta derivada de um carroção desse, aplicando regra do produto associada à regra da cadeia, ia ser uma tarefa árdua. Qualquer estudante do básico de engenharia ou de outra matéria das ciências exatas sabe que é uma parada fazer essa derivação aqui de produtos e regras de cadeia. Então, é interessante simplificar. Essa é a primeira parcela, essa é a segunda parcela e essa é a terceira parcela, né? Então, portanto, né, nós temos ainda que nos reportar lá o século XIX, 1800 a partir de 1807, quando Gauss foi trabalhar no levantamento topográfico de Hannover. A partir dali ele começou a pensar na representação cartográfica, criar essa projeção conforme dele, né? E então, no século XVIII, no século XIX, né, lá em 1800, primeira década de 1800, né, 1810, por aí, né, o recurso de cálculo eram tábuas de logaritmo, eram tábuas de linhas naturais, não havia máquinas de calcular. Então era preciso simplificar essas expressões e também, sempre que possível, transformar adições em multiplicações para se poder aplicar, então, os logaritmos, né? Logaritmos de um produto é o logaritmo de uma soma. Então, pegando soma, podendo se transformar em produto, então seria os logaritmos, a soma daqueles logaritmos resolveriam o problema, né? Então, vamos adiante. Bom, vamos começar a simplificar. Temos aqui a parcela 1, como já botamos anteriormente. Sabemos da parte 10 que aquela razão n sobre m é essa aqui, né? Já vimos lá, pegamos a expressão do raio de curvatura da seção normal principal e a expressão do raio de curvatura da seção meridiana e dividimos uma pela outra e ficamos com essa expressão aqui. Foi isso que fizemos lá. E nós também sabemos, né, da relação fundamental da trigonometria plana, que seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ é igual a 1. Então, o seno ao quadrado de φ é 1 menos cosseno ao quadrado de φ. Então, isso vamos usar nessas simplificações. Então, já uma primeira coisa que fazemos aqui é pegar esse seno ao quadrado de φ e transformá-lo em 1 menos cosseno ao quadrado de φ. E assim ficamos eliminando esse parênteses, aplicando aqui a propriedade distributiva do produto em relação à adição. Ficamos aqui com menos é 2, menos com menos mais é 2 cosseno φ. E vamos adiante, né? Então, nessa expressão que está aqui, vamos desmembrá-la nessa fração em que temos esse numerador e aqui o denominador, vamos desmembrá-la em duas frações, 1 menos E2 sobre 1 menos E2, e na outra fração, mais E2 cosseno ao quadrado de φ sobre 1 menos E2 ao quadrado, né? Tá aqui, desmembramos em duas frações. Isso então nos deu já essa razão entre m e m dessa maneira. Aqui o numerador igual ao denominador fica sendo 1, e aqui o E2 menos cosseno ao quadrado de 2 e seno de φ. Então, chamando esse E' ao quadrado sobre 1 menos E2 nessa segunda parcela, como E'2, que é a segunda excentricidade do elipsoide,
nós vamos adiante. Então, nós temos então que essa razão n sobre n vai ser 1 menos o L'2, que botamos ele no lugar daqui, vezes o cosseno ao quadrado de φ. Então, agora nós vamos chamar esse L'2, essa segunda parcela aqui, cosseno ao quadrado de φ, sobre, vamos associá-lo a essa variável aqui, essa letra grega, eta. Eta ao quadrado vai fazer a vez dessa variável L'2 cosseno ao quadrado de φ. Então, ficamos com essa razão 1 mais eta ao quadrado, que será então colocado aqui no lugar dessa razão n sobre n que nós vimos inicialmente. Então, aqui a parcela 1 então ficou repetindo toda essa parte aqui, e essa razão n sobre n vai ser substituída por 1 mais eta ao quadrado. Vamos guardar essa primeira parcela nessa forma aí, vamos para a segunda parcela. Essa razão n sobre m já sabemos que ela vale 1 mais eta ao quadrado. Então, a segunda parcela é só colocar o n cosseno ao cubo de φ, e no lugar da razão n sobre m, colocamos 1 mais eta ao quadrado. Vamos guardar essa segunda parcela e vamos para a terceira parcela. Temos aí essa razão n sobre m novamente, que sabemos que é 1 mais o eta ao quadrado. Então, a terceira parcela ficará sendo, repetindo o que está aqui, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ, multiplicado por 1 mais eta ao quadrado. Assim, a terceira derivada ficará, então, a terceira derivada da função f de φ, em relação a v, ficará como a soma daquelas parcelas, 1 mais 2 mais 3. Estão elas aqui, onde destaquei aqui as 3 parcelas. A primeira parcela é essa, a segunda parcela é esta aqui, e a terceira parcela é esta aqui. Bom, então temos a terceira derivada, ainda nesse carroção, mas vamos adiante para ver como podemos simplificar mais. Repetir esse carroção aqui nessa página para a gente começar a fazer mais simplificações. Então vamos colocar nesse carroção o n cosseno ao cubo de φ em evidência. Reparem aqui. Aqui não tem n cosseno ao cubo, então tem o n cosseno φ, vai aparecer um cosseno ao quadrado no denominador. Está ele aqui, apareceu. Então botamos aqui o n cosseno ao cubo de φ, e ficou aqui, saiu esse n cosseno ao cubo de φ, ficou só o que sobrou nessa primeira parcela, multiplicado por 1 mais eta ao quadrado. Aqui, n ao quadrado, n cosseno ao cubo de φ saiu, ficou só 1 mais eta ao quadrado. E aqui, assim, saiu o n cosseno de φ saiu, e apareceu o cosseno ao quadrado no denominador, porque se quiséssemos reconstituir a função original, era só multiplicar o que está em evidência por ele, e ficaria lá com aquele termo original. Tudo bem? Então, vamos devagar, senhores, vamos devagar. A dificuldade dessa questão é só o algebrismo, é só a quantidade de operações trigonométricas e algébricas que vão surgindo. Então, é preciso ter uma certa disciplina e ter na cabeça aqueles conceitos que vimos lá no 2º grau, na trigonometria, na álgebra, colocar em evidência, eliminar parênteses. A dificuldade é só essa, é mais disciplina e constância. Então agora, vamos colocar esse 1 mais eta ao quadrado, que aparece aqui em todas as parcelas, vamos colocá-lo em evidência. Então está ele colocado aqui em evidência, fora desse colchete. Ficou então aqui a primeira parcela. A segunda parcela é esse 1 mais eta ao quadrado, ficou 1. E a terceira parcela ficou então o seno ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado. Só isso.
Já até diminuiu um pouquinho. Dentro aqui desse colchete, vamos operar essa soma de frações que está aqui. Então, o mínimo múltiplo comum dessas frações aqui é o produto desse 1 menos E2 seno ao quadrado de φ por cosseno ao quadrado de φ, é o MMC. Então, vamos colocar uma única fração que tenha o MMC como denominador. É o que vamos fazer aqui. Então, dividindo aqui o MMC por esse denominador, o 1 menos E2 seno φ cancela, fica só o cosseno ao quadrado de φ. Então, o cosseno ao quadrado de φ vai multiplicar o numerador. Então, está aqui o numerador, é seno ao quadrado de φ vezes o cosseno φ. Tá? Aqui, no 1, é como se fosse 1 sobre 1. Então, vai se multiplicar pelo próprio MMC. Vai ficar ele todo aqui, o MMC. Todinho. Tá? Esse 1 é como se fosse uma fração 1 sobre 1. E essa aqui, dividindo o MMC por cosseno ao quadrado de φ, ficará esse termo 1 menos, esse fator, né? 1 menos E2 seno ao quadrado de φ, que vai multiplicar o numerador, que é seno ao quadrado de φ. E o denominador comum aqui ficará, então, no denominador. Tá? Então, vamos continuar. Só repetir ela aqui para a gente continuar nessa página. Então, aqui, nós vamos continuar, né, fazendo aqui essas simplificações. Né? Esse 1 menos E2 seno ao quadrado, vamos colocar como sendo, botar, né, fizemos aqui botar o E2 seno à quarta aqui, multiplicando, né? Aplicamos a propriedade distributiva aqui. Seno ao quadrado vezes 1, seno ao quadrado. Seno ao quadrado vezes E2 seno ao quadrado, vai ficar E2 seno à quarta. Tá? É o que fizemos aqui. Então, aqui fizemos também a mesma coisa. Nesse parêntese aqui, distribuímos aqui, aplicamos a distributiva. Cosseno ao quadrado vezes 1, cosseno ao quadrado vezes E2 seno ao quadrado, E2 seno ao quadrado de φ. Multiplicamos aqui, tá? Fizemos isso direitinho aqui. E colocamos aqui, reparem só, esse 1 menos E2 seno ao quadrado, tiramos, como ele é um fator aqui só, tiramos para fora do colchete. Ó. Esse 1 menos E2 seno ao quadrado, ele saiu, botamos ele aqui fora do colchete, está em evidência. Então sobrou só o cosseno ao quadrado de φ aqui no denominador. Tranquilo? Tá? Isso é uma álgebrazinha aí, tem que ter só um pouquinho de paciência. É uma aula demorada, mas eu prefiro fazer passo a passo. Pelo menos uma vez na vida, o profissional tem que ver como as coisas apareceram. Um dia pode precisar, para tirar uma dúvida, é um bom exercício. Então agora o que nós fizemos foi eliminar os parênteses. Então eliminamos esses parênteses aqui. Ó. Eliminamos todos eles. Ao eliminar os parênteses, nós ficamos com termos simétricos. E2 seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado, ó, esses termos são simétricos, cancelamos esses termos e a expressão ficou dessa forma. Eles cancelados, ficou só o cosseno ao quadrado e aqui mais E2 seno à quarta, um seno ao quadrado aqui direitinho, cosseno ao quadrado do denominador e esse aqui fora do colchete, esse 1 menos seno ao quadrado de φ. Vamos para a próxima página, vou repetir para retomar o raciocínio. Então aqui vamos pegar isso aqui agora e abrir em frações, abri-lo. Transformar essa única fração, vamos transformar em 3 frações. Então está aqui, ó, dividindo tudo pelo cosseno ao quadrado. Então aqui ficou cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, deu 1. Seno ao quadrado de φ sobre cosseno ao quadrado de φ, está ele aqui. E aqui é 2 seno à quarta, cosseno ao quadrado está aqui. Só então separamos aquela fração em 3. E nós já vimos que
n sobre n é 1 mais o eta ao quadrado, né? É 1 mais eta ao quadrado. Isso já está guardadinho aqui, né? Esse n sobre n, nós já vimos também, né? Que é lá, desde a parte 10, 1 menos E2 sobre seno φ sobre 1 menos E2. Já vimos isso, tá? Então, esse 1 mais eta ao quadrado, que é o n sobre n, né? Duas quantidades iguais entre si são iguais a uma terceira. Então, ela aqui, ó. 1 mais eta ao quadrado é igual a essa expressão aqui, tá? Então, aqui, ó, ficou sendo assim, olha. Pegamos esse 1 mais E2 seno ao quadrado, levamos aqui para o denominador desse primeiro membro. 1 mais eta ao quadrado dividido por 1 menos E2 seno ao quadrado de φ. E nesse segundo membro ficou 1 menos E2. Tá aqui, tá certo? Então, o que fazemos com isso? Vamos levá-lo ali para esse termo aqui. Então, 1 mais eta ao quadrado sobre seno de φ, vamos substituir isso daqui por 1 menos E ao quadrado, tá? Tá ele aqui, ó. É isso que isso vai sumir e vai aparecer 1 menos E ao quadrado. Tá certo? Não é mágica, né? De repente parece uma mágica. Então vamos repeti-lo aqui, ó. Sumiu. Sumiu, ficou 1 menos E ao quadrado no denominador. E lá aquelas três, na outra parte, no colchete, aquelas três parcelas que nós tínhamos dividido. Então aqui vamos então abrir esse seno a quarta, vamos colocá-lo ele em E2 seno ao quadrado, para ficar então aqui com o fator seno ao quadrado de φ sobre cosseno ao quadrado de φ, né? Isso aí já vai nos sugerindo uma tangente ao quadrado, né? Seno ao quadrado, seno sobre cosseno é tangente, já vai nos sugerindo isso. Então já está aqui, onde era seno ao quadrado sobre cosseno de φ, já com a tangente ao quadrado de φ. E esse seno ao quadrado aqui, vamos novamente reconstituir 1 menos cosseno ao quadrado de φ, lá pela fórmula fundamental da trigonometria plana. E vamos eliminar os parênteses aqui, ó. Vamos eliminar os parênteses desse produto, tá? Aplicar aqui a distributiva, a propriedade distributiva. Tangente ao quadrado é 2 vezes 1, tangente ao quadrado é 2 vezes o outro termo do parêntese. Ficamos assim, tá? Tudo direitinho, só aplicamos aqui a propriedade distributiva. Tranquilo? Mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos. Tranquilo, senhores? Tá isso aqui, tá? Fazendo devagar. Então, esse tangente ao quadrado, vamos colocá-lo como seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de φ. Porque com isso aqui já podemos fazer uma simplificação aqui com esse cosseno ao quadrado. Então, vamos adiante. Então, cancelamos aqui esse cosseno ao quadrado. E ficamos, então, com essa expressão. 1 menos tangente ao quadrado, mais E2 tangente ao quadrado, e aqui ficou o seno ao quadrado de φ sobre E2. Está diminuindo a expressão. Agora, de novo, botamos para 1 menos cosseno ao quadrado. Estou fazendo bem devagar, não estou pulando etapa nenhuma, porque ao pular uma etapa, são muitas operações, o aluno se perde. Então, eu estou bem devagar. Então, vou eliminar os parênteses de novo aqui, ó. E2, menos E2, e aqui, menos E2 dá mais. Aqui direitinho, né? Eliminei. Então, vamos de novo continuar a simplificação. Só repetir aqui para retomar nessa página. Então, temos aqui toda ela direitinho aqui, ó. Arrumei aqui, só arrumei aqui, 1 menos E2, botei esse E2 perto do 1, menos tangente ao quadrado, aqui direitinho, para ver o que a gente pode fazer. Então, o que a gente pode fazer aí nessa expressão? Podemos colocar o tangente ao quadrado em evidência. Colocar aqui em evidência.
colocamos o tangente ao quadrado em evidência, ficamos com essa expressão aqui. Repare que nós estamos nos encaminhando para ficar esse 1 menos ao quadrado aqui, para depois, quando esse 1 menos ao quadrado aqui, que está fora do colchete, for colocado, né, ele está no denominador, for colocado aqui no colchete, vai fazer mais simplificações. Então, aqui primeiro colocamos 1 menos E2, que é um fator comum aqui, em evidência. Então, ele ficou em evidência aqui, nesse barra verde que eu coloquei aqui. Está ele em evidência. Tá? Então, agora, vamos botar o 1 menos E2 para dentro do colchete, que aí podemos simplificar mais ainda. Tá? Coloquei para dentro do colchete, de modo que 1 menos E2 aqui pode ser simplificado, tá? Vamos para a próxima página, repetindo aqui, tá? Já simplifiquei 1 menos E2. Esse E2 sobre 1 menos E2, nós sabemos que é a segunda excentricidade do elipsoide, já vimos. Então podemos substituir esse E2 sobre 1 menos E2 pela segunda excentricidade do elipsoide. Está ela aqui, tá? Direitinho aqui. E nós sabemos que o eta ao quadrado, esse eta ao quadrado, é o E'2 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de φ. Então, no lugar dessa parcela, nós podemos botar ali esse eta ao quadrado. Já colocamos ele aqui, esse eta ao quadrado. E esse T2, essa tangente ao quadrado, vai ser o substituído ali, né? Finalmente, chegamos aqui à fórmula mais simplificada da terceira derivada, né? Menos n cosseno ao cubo de φ, aqui 1 mais eta ao quadrado, menos tangente ao quadrado, chamou-se T2, tá, senhores? Então, essa é a terceira derivada na sua forma mais enxuta. Então, reparem que já se poderia aplicar aqui o cálculo de logaritmo. Temos aqui um produto, aqui dentro outro produto. Então, Gauss já levou por aí porque ele sabia que não tinha máquina de calcular, eram os logaritmos. Estamos indo no caminho que Gauss foi, lá no levantamento topográfico de Hannover, na Prússia, na antiga Alemanha, né? Então, senhores, a partir daqui é derivar novamente. Então, nós temos aqui, para fazer a quarta derivada, é aplicar o produto, né? Isso aqui temos uma cosseno ao cubo, aqui nesse colchete é uma outra função, que é, por sua vez, função de função. Então, reparem que isso daí é um exercício de derivação, derivadas sucessivas, em que se aplicam produto de derivada associado com a regra de cadeia, né? Então isso faria-se, Gauss fez, né? A quarta derivada, assim por diante. E outros geodesistas fizeram. Entre eles, nós vamos falar na próxima aula, os que trabalharam em cima disso. Bom, senhores, chegamos ao fim de nossa aula. Obrigado por tê-la assistido. No próximo vídeo, na parte 12, nós vamos representar a expressão final da projeção conforme de Gauss, para seguir, continuar as nossas discussões a respeito de como Gauss trabalhou com ela, como ela foi aplicada no mapeamento da Alemanha futuramente, e no mapeamento do Brasil. Vamos vendo assim. Então eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Se não estão inscritos, inscrevam-se. Compartilhem esse vídeo com outros profissionais, com outros estudantes de centro acadêmicos, básicos de engenharia cartográfica, engenharia de agrimensura e topógrafos, para que todos tirem proveito dessas aulas que eu estou dando aqui, fazendo disso o meu trabalho voluntário. Então, senhores, até a próxima, até a vista, pessoal!